E estamos on. Recording in progress. Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast da equipa Breaking My Limits. E hoje estou aqui, na casa dos pais, com esta parede logo aqui atrás. E o Francisco está vestido para ir a um sunset. Portanto, o gajo deve estar a ouvir som lá atrás, não? Confesso-te que se entrasses no quarto agora, era para aí a única vez que entrarias no meu quarto e tu assustarias. Estive a gravar Reels, o início da manhã toda, então eu vou trocando de roupa entre Reels, porque é uma forma de como eu gravo tudo seguido. Sei quando é que é qual Reel. Depois para editar, estás a ver? Então, este foi o último. Mas já não tinha muito mais roupa para trocar. Depois pensei, olha, fico já pronto. Caso surja uma festa, já estou vestido. Não é? Porque um gajo está de chemise e calção de fato de treino da Adidas. Portanto, na pior das hipóteses, eu passo aquela vibe sunset, mas vim diretamente de Setúbal. Só falta cortar uma sobrancelha. A outra fica na estás a ver? E falta a bolsinha aí a tirar colo também. Falta a bolsinha, esqueci-me, tenho que arranjar uma dessas. Como é que estamos, Gano? E hoje vamos falar nos highlights daqui da parte de fitness, que se chama suplementação específica para cut. Portanto, se o teu problema é perder peso e não estás a conseguir fazer, e queres aprender quais os suplementos que te vão ajudar nisso, este episódio não é para ti. Estou no gozo. Este aqui é só para vos dar o toquezinho de... o extrazinho que vocês podem quase que tentar ter de ajuda, ou para que é que eles servem quando vocês estão em cut. Se querem aprender um bocadinho mais onde é que isto se insere nas vossas dietas, na academia todos os anos, porque é sempre atualizada, temos uma aula sobre a pirâmide da nutrição, em que basicamente mostramos dentro de tudo onde é que os suplementos se inserem na vossa nutrição e no vosso cut. Basicamente é no topo de tudo, portanto, basicamente não servem para nada. E vamos a isto, não é? Vamos começar, se calhar, com os mais famosos, que são os termogénicos. Eu, antes de mais, deixa-me só fazer aquele ataque a Francisco, chamemos-lhe assim, que tu provavelmente estás à procura deste podcast e estás a procurar sobre coisas sobre suplementação para emagrecer, para queimar gordura, para perder peso, o que seja. É porque tu estás a procurar algo para te ajudar nesse processo. Muito provavelmente porque não estás a conseguir perder peso à velocidade que queres, não estás a conseguir perder peso de todo, estás a sentir demasiada fome, não tens energia, estás a treinar, não consegues treinar como tu queres. Portanto, na verdade, se estás à procura de um suplemento para emagrecer, é porque o teu emagrecimento não está a correr como tu querias. E está tudo bem com isso, está tudo bem, calma, vamos resolver isso. Mas antes de avançarmos, eu quero pôr isto já em cima da mesa. É super normal que tu procures por suplementação. Eu sou a primeira pessoa a dizer que não tem mal nenhum tu procurares por ir buscar aqueles extra 2, 3, 4, 5%. É perfeitamente válido e eu respeito e admiro isso. No entanto, no que toca particularmente ao emagrecimento, a vasta maioria das pessoas estão a procurar suplementos para emagrecer, para compensar o facto daquilo que realmente importa e te vai fazer emagrecer não estar a funcionar. E não é não estar a funcionar porque dieta não funciona, porque treino não funciona, é porque literalmente, e agora perdoa-me, não me perdoes, não me lamentes, não nada. Se tu estás a procurar suplementos para emagrecer porque não estás a conseguir emagrecer ou não estás a emagrecer ao ritmo que tu queres, o teu problema não são suplementos, o teu problema é a tua dieta e o teu treino. E enquanto tu continuas a procurar suplementos para emagrecer como solução para isso, vais estar a gastar dinheiro e não vais ver diferença nenhuma. TLDR do podcast de hoje. Mas digo isto mesmo porque nós vamos falar aqui de determinados compostos que alguns até te poderão ajudar, e nós estamos associados à Prozis, portanto nós teríamos todo o prazer em dizer-te compra, usa o meu código XPTO, vamos ganhar comissão disso. Mas eu vou-te ser mesmo sincero, enquanto tu estiveres a olhar para o termogénico, ou para isto, ou para aquilo, ou para aquilo outro, para te salvar o teu treino e a tua dieta, que estão piores do que estar a comer chipicau e treinar o dedo mindinho do pé, não vale a pena, que não vais emagrecer. Agora, se já tens a tua alimentação on check, portanto, o teu peso já está a descer a um bom ritmo, se o teu treino está a funcionar, e o teu treino está a funcionar não é só eu sinto-me bem, mas
eu chego ao treino e eu estou a conseguir progredir cargas mensuravelmente, portanto, eu sei que estou a fazer mais uma rep, ou mais 2,5 kg, ou o raio que o parta, esta semana em comparação à semana passada, consistentemente, não é? Eu aumento uma repetição a cada 2 meses, quando me lembro de registrar o treino. Se isto está a acontecer, top, passamos ao nível seguinte. Agora, se isto não está a acontecer, podes gastar o dinheiro todo que tu quiseres em suplementação, mas pelo menos usa o meu código BREAKING para que nós possamos ganhar aqui qualquer coisita com isto, não é? Que este par da pied também custa saliva, mas podes gastar o que tu quiseres em suplementação, mesmo inclusive com o nosso código, que não te vai servir de grande coisa. I rest my case, segue o jogo. Já lancei as minhas farpas do dia. Sim, se bem que hoje em dia, e apesar disto não estar tão ligado à indústria da suplementação, se vocês querem ajuda para perder peso, não digo para já, mas cada daqui a um horizonte de 4, 5 anos, o que é certo é que cada vez mais aparecem drogas para vos ajudar a facilitar a perda de peso. E eu tenho a ideia que elas vão cada vez ser melhores e mais seguras. No geral, elas já são relativamente seguras, apesar de trazerem alguns setbacks. Se bem que, isto obviamente também puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha, obviamente que tens a base depois da alimentação, isso tudo organizado, acho que no longo prazo te facilita sempre. Ok, tu não vais estar-te a picar com uma caneta todas as semanas para o resto da tua vida, a não ser que realmente tenhas tipo, sei lá, uma preponderância genética para estar sempre a engordar e teres tendência à obesidade, portanto, penso que possa ser uma coisa para vos ajudar. Mas não vamos falar sobre isso porque não sou especialista em Ozempics nem parecidos por enquanto. Vamos ficar aqui realmente em termos da suplementação, começando pelos normais de quando falamos em situações de cut, que são os termogénicos. A ideia por trás deles era interessante, mas a verdade é que eles não funcionam. Não sei se o Francisco teve alguma situação que eles funcionassem, mas não funcionam. Tipo, e por uma razão um bocadinho simples, e acho que se prende com outras questões quando há alguns debates em termos de treino e nutrição com evidência científica e parecidos, que é nós tentamos isolar algumas variáveis quando, inclusive quando se desenvolve medicamentos e suplementos, mas depois quando eles são introduzidos ou analisados no funcionamento total do corpo e de modo como é que a fisiologia funciona, a verdade é que muitas vezes o efeito esperado não ocorre porque o corpo vai tentar arranjar um modo de se manter em homeostasia, ou seja, em equilíbrio. E de certa maneira, se tentares tirá-lo do equilíbrio que ele gosta, ele vai ativar o tipo de mecanismos ou para mitigar esse efeito ou para anular completamente esse efeito. E é parte das razões porque a teoria por trás dos termogénicos não funciona. Portanto, vocês não é por consumirem algo que vai obrigatoriamente funcionar. É bonito no papel, mas na realidade só estão a gastar dinheiro. Só dão a dar papel aos outros, literalmente. E penso que é um bocadinho por aqui, tipo, não, é algo que realmente eu não vejo qualquer vantagem. Não vos dá mais saciedade, não há nada que eu veja que vos facilite. E acho que, apesar de eu nunca ter lido nada sobre o assunto, mesmo em termos de pseudo-efeito placebo, do género que eu estou a consumir isto, vou queimar mais calorias ou gastar mais calorias, também não ocorre. Portanto, não vale a pena, literalmente. Sim, e ao mesmo tempo, aqui eu queria entrar na parte tipo, dos componentes dos termogénicos. Eu estava literalmente aqui a abrir, vamos abrir, por exemplo, para vos poder explicar que um dos grandes problemas que os termogénicos têm, a meu ver, é que há componentes que, de um certo sentido, digamos, a maioria das coisas que lá estão fariam algum sentido em termos de teoria que vão funcionar. Que, geralmente o que um termogénico te quer fazer é acelerar o teu metabolismo, ou seja, na verdade é aumentar aquilo que nós chamamos a tua termogênese, a quantidade de calor que tu geras, portanto, energia que tu gastas, não é? Porque quando tu geras calor, estás a gerar energia, estás a gastar energia, estás a dissipar energia. Isto passa por aumentar a frequência cardíaca e uma data de outros, pode ser até um certo ponto, a atividade enzimática e tudo mais, metabólica. Portanto, basicamente o que o termogénico te faz, palavra simples, é aumentar a tua energia, mas também a forma como estás a gastar. E
muitos dos compostos que tu tens, seja o extrato de chá verde, tirosina não, extrato de chá verde, cafeína, pimenta caiena, procuram muito isto, é aumentar a tua temperatura corporal, aumentar o teu gasto de energia, que até um certo ponto é um bocadinho tipo aquela conversa de meter a canela e usa a canela que acelera o metabolismo. Isto até pode ser verificado em estudos, sim, mas há uma diferença entre isto afetar o teu metabolismo e isto ser mensurável num estudo versus isto ser significativo, fazer alguma diferença no teu corpo. E se tu me disseres assim, o extrato de chá verde, a canela, a pimenta, isto e aquilo, aceleram o meu metabolismo, vi isto em estudos, está comprovado, deu em ratos, sim. Até acelera em humanos, sim. Agora, será que vale a pena tu estares a gastar 30, 40, 50 euros por mês em termogénicos que vão acelerar o teu metabolismo por 2 calorias por dia? 3 calorias por dia? Estamos a falar de, se forem 3 calorias por dia, e já é muito bom, 3 vezes 30 seriam 90 dias. Se tu dividires 90 dias por 30 euros, tu estás a pagar 3 euros por dia para queimar mais 3 calorias. Estás a pagar 1 euro por caloria que vais queimar. Bem, vou ser sincero, andares 1 minuto é capaz de queimar o mesmo que isto. Ou 2 minutos queima-te o mesmo que isto. Será que vale a pena? Se tu estás a falar que, se 3 euros por dia, em 2 minutos eu consigo converter isso, quanto é que tu tinhas que estar a ganhar à hora para isto te compensar, de um ponto de vista de eficiência monetária? É tipo aquela lógica que tu fazes, será que me compensa contratar esta pessoa para vir fazer este serviço cá à casa, para vir fazer as limpezas e não sei o quê, consoante o dinheiro que eu faço à hora? Isto poupa-me tempo, permite-me ganhar mais dinheiro, por exemplo, fazemos muito este jogo na parte dos negócios, mas na parte do teu corpo, será que te compensa tu estás a gastar 30 euros por mês ou 3 euros por dia para queimar mais 2 ou 3 calorias? Not really. Mesma coisa se aplica à cafeína, o efeito não vai ser assim tão significativo. Agora, uma cena fixe que eu vejo nos termogénicos, e eu não vou dizer que os termogénicos são todos péssimos, é que efetivamente os termogénicos vão te fazer sentir mais energia durante o dia. Maioritariamente por causa da cafeína. Portanto, se tu procuras mais energia, sou-te mesmo sincero, mais uma vez, eu podia te dizer que compra o termogénico da Prozis e eu ia ganhar X de comissão. Vou-te dizer que compra. Se o que tu procuras é cafeína, compra a cafeína. Porque esse é o principal composto que está a dar efeito ao teu termogénico. A maioria das outras coisas é quase tipo fillers, enchentes, não estão lá a fazer grande coisa. Portanto, se tu procuras energia, vai pela cafeína, vai-te sair exponencialmente mais barato. Estamos a falar de, se calhar, em vez de 30 euros por mês, estás a pagar 10 ou 5 às vezes. Sai-te muito, muito mais barato. Cafeína em comprimido é muito mais confortável para o estômago do que estar a tomar em café. Mas atenção, que é uma parte chata que não te contam dos termogénicos. E também tomar cafeína. É que primeiro vais ter que tomar doses grandes. E doses grandes de cafeína vêm com efeitos secundários. Termolíquicos, que por um lado são os efeitos secundários que tu queres para queimar mais calorias, que é ter mais energia, mexer-te mais, automaticamente mexer-te mais e não estás tão lerpa no sofá quando acaba o dia, não te estás a sentir que estás a arrastar tipo um zombie no Walking Dead. Mas o problema é que estes side effects também têm parte não, que é, pode gerar muito mais ansiedade. Portanto, se és uma pessoa mais ansiosa, não é propriamente a cena mais fixe, porque a tua cabeça vai continuar a fluir. Se tomas cafeína tarde demais, podes dizer adeus ao teu sono, e portanto, se dizes adeus ao teu sono, estás a comprometer a tua queima de gordura e estás a queimar muito mais massa muscular em vez de gordura, o que é péssimo. Estás a tomar uma porcaria para queimar gordura, mas afinal de contas estás a queimar mais massa muscular por causa disso. Not really the thing you want. E, finalmente, cafeína e os termogénicos vão desenvolver tolerância, o que significa que tu vais ter sempre que aumentar a dose, o que significa mais side effect, até um ponto onde tu podes continuar a tomar e o efeito vai ser só placebo. That's my case about thermogenics and things. Sim. Eu apoio a parte da cafeína e um bocado de cuidado com os horários, que acho que é fundamental mais nesse ponto do que propriamente... É tal história, eu acho que os termogénicos é mesmo daquelas coisas que, nem vistas. Não, bebe café, compra cápsulas de cafeína. Se quiserem ajudar, olha, comprem as cápsulas de cafeína da Prozis. Ou também para o workout, basicamente, um bocadinho isso.
atenção aos pré-workouts que, mesmo relativamente ao café, eles devem ser tomados ainda com mais distância, especialmente do vosso horário de sono. Há um artigo fixe sobre o assunto, até está na nossa academia, que eu fiz a análise dele e ele fala, compara quando é que deves consumir tipo pré-workout, cafeína, chá verde, também no sentido de otimizar os resultados que tu tens na parte do treino, e eles vão tipo, com pré-workout, todos os efeitos têm na teoria uma dose superior, vocês deveriam tomar antes. Mas é basicamente isso, tipo, o termogénico em si não vos vai dar nada. Portanto, é um bocadinho a história de a proteína tem um efeito termogénico maior na alimentação, mas é tipo, é uma coisa mínima, né? Tipo, ao fim do dia não é por aí que tu vais ter os resultados, no máximo derivado de outras coisas como a saciedade, em caso da proteína. Portanto, tenham atenção um bocadinho a estas coisas que não é prometem-vos mundos e fundos, mas parece que vão-vos dar mais alguma coisa. Regra geral, o vosso corpo vai procurar sempre um estado de equilíbrio, e se algo que tira muito desse estado, regra geral, não vai acontecer assim um grande efeito. Portanto, tenham um bocadinho atenção a esse ponto. Mas eu percebo, atenção, e acho que uma pessoa que trouxe isso um bocadinho à baila, eu não estou a falar só dos termogénicos, mas esta parte da suplementação e dos hypes que ela vai tendo, até, salvo erro foi o Lane Norton, e ele realmente demonstra isso, tipo, nós vamos tendo fases, ou a cada 2 décadas, ou década em década, em que tu vais buscando um hype antigo, tipo a história dos termogénicos, da água fria, tipo, são coisas que nós vamos desmistificando, mas depois deixas de falar, volta a aparecer o hype por alguma razão, o pessoal apresenta aquilo como tipo, isto vai resultar, e andas neste ciclo. Basicamente, porque é aquela história do novo, basta viralizar alguma coisa e nós vamos a isso. Mas pronto, acho que em termos de suplementos, e saltando aqui os termogénicos, coitados, se não está sempre a levar a porrada, noma temos toda uma panóplia deles. Eu continuo a achar que em termos de cut, e se vocês treinam, a creatina deve ser algo que se deve manter na vossa dieta. Acho que é algo, mesmo para quem treina pouco, eu estou a falar, por exemplo, pessoal, tipo os avós e mesmo pais que às vezes basicamente pouco ou nada treinam, acho que é sempre um suplemento fixe de vocês terem na vossa base, vamos dizer, alimentar, literalmente. Realmente traz efeitos muito interessantes, e depois é começarem a pegar os suplementos que vos podem facilitar consoante o vosso contexto. Olha, eu e o Francisco, por exemplo, temos contextos um pouco diferentes. Especialmente nesta última fase de dieta, facilitou muito o consumo de legumes. Eu gosto de fruta, legumes misturados com proteína, evitando se calhar aqui um bocadinho mais a parte de gorduras / hidratos em algumas fases do dia, para me facilitar aqui o cut. Mas, por exemplo, eu sei que o Francisco não gosta de fruta. Portanto, se calhar aquela estratégia que eu uso com alguns alunos de, olha, especialmente no verão, ok, estás com um bocadinho mais de fome, tens um pouco mais de apetite, queres algo, não se é fixe, calorias baixas, muito água, tem aquele toquezinho doce, mas que para um Francisco não resulta. Portanto, é neste tipo de situações vocês podem ter que ir procurar, se calhar, a base mais de suplementação, se calhar um multivitamínico aqui faz sentido. Aí pode-vos ajudar mesmo em contexto de cut, porque uma das coisas que eu sinto que acontece em cut, mais do que só a parte da perda de peso, é tu não seguindo uma dieta equilibrada, tu começas a ter déficit de outras coisas, tipo micronutrientes. E não é algo assim tão invulgar, especialmente se vocês nunca foram seguidos por um profissional ou não são da área. Ok, então aí pode fazer sentido a suplementação do género, ok, o que eu não estou a conseguir obter na alimentação porque estou em cut, eu vou tentar suprimir com base na suplementação. Das duas, uma, ou porque é mais barato, raramente é, excepto antes, que é o caso da creatina. A proteína também já foi, mas hoje em dia com os iogurtes todos que existem, se calhar até fica mais barato o iogurte do que a proteína em si. E por ser às vezes mais fácil... Fala. Ia dizer que a creatina... Há uns tempos já tinha. Eu lembro-me da creatina, quando nós fazíamos judo, eu fazia o preço à dose. A creatina custava tanto como uma pastilha gorila, puto. 5 cêntimos a dose, meu. Vê lá tu. É ridículo. É barato. É bem barato. E acho agora já não custa tão pouco, mas só mesmo assim... É um bocadinho por aí que esses...
Epá, compensa na mesma. Depois é tal história que se não for mais barato é mais fácil tu conseguires bater os targets que tu precisas. Tipo, por exemplo, o Francisco se calhar dificilmente consegue bater alguns targets de micronutrientes devido ao não gosto dele pela parte de fruta. Tipo, vai fazer o quê? Sei lá. Vamos imaginar que das coisas que ele consome, que vamos imaginar o ferro, ele tinha que comer, sei lá, 1 kg de espinafres por dia. O Francisco não vai comer 1 kg de espinafres por dia. Tipo, vai ter que se calhar buscar a suplementação. Estou a dar um exemplo estúpido. E acho que há um bocadinho por aí. Não sei o que é que tu usas muito em termos de suplementos, por exemplo, nesta fase, Francisco, ou que os teus alunos costumam ter em déficit, mas sinto que muitas das vezes a suplementação num déficit, num cut, até faz mais sentido nisso, tipo, suprimir necessidades de coisas que tu gostaste, consumirias normalmente numa fase de manutenção, mesmo em bulk. Olha, por acaso ficaste bem nesse ponto. Eu até estava a pensar fazer um challenge para me obrigar a tentar gostar de fruta novamente. Porque é mesmo uma cena, e tu sabes, mas para quem está a ouvir, eu nunca me habituaram a comer fruta quando eu era mais novo. Então as texturas, eu olho para o bué da frutas e digo, isto deve ser do caraças. Morangos então, quando está ali aquela cor bué da viva, eu digo, isto deve ser do caraças. Já experimentei até aqueles fondues de chocolate com fruta e não sei o quê, eu não consigo lidar com a textura. Tipo, o sumo, por exemplo, dos morangos, às vezes que eles deitam, até vai... Assim que eu meto a textura na boca, genuinamente dá-me vómitos. Então, se for banana, eu literalmente tenho vontade de vomitar. É a única cena que me dá vontade de vomitar. Isso e fotos de pés sem dedos, sem as unhas cortadas. Só para gozar com o cut. Mas sim, uma das cenas que tenho sempre mais cuidado, principalmente em fases de déficit, é isso, é a utilização de multivitamínicos quando é necessário. E tem alguns alunos que têm essa necessidade, porque muitas vezes têm de fazer refeições on the go, para comer daqui ou dali, pá, e é a forma mais fácil de suprir. Eu sei que não é a melhor opção, mas é do género. No meio de todas as opções que há, e eu podia-lhe pedir que ele tivesse mais este cuidado, e mais aquele cuidado, e mais outro, mas eu sei que se eu te pedir determinadas coisas, tu não as vais cumprir. Já tentámos e tu não as cumpriste. Então, olha, vamos pelo penso rápido, mas fica ciente que é um penso rápido, não é uma solução a longo prazo. Lá está, com o meu próprio. Eu também vou continuamente tentar comer fruta. Há um dia em que ela não me vai fazer vomitar. Agora, preciso muitas vezes ganhar essa motivação. E, portanto, estou a ver se ganho motivação para fazer isso agora em julho. Tu, basicamente, a única fruta que tu pões para dentro é quando bebes uma cidra, tipo, o restício. Não, imagina, consigo comer frutos vermelhos. Põem dentro. Framboesas e mirtilos, consigo comer bem. Mirtilos é tough ainda, mas consigo ir comendo bem. Maracujá também, estranhamente, maracujá. Mas olha, infelizmente sabe-me bem. Como é que falas da textura em maracujá? É tipo aquela que te... as bebidas. É que a textura do maracujá é tipo das mais estranhas. Mas vai misturado com, por exemplo, aqueles queijos proteicos do Lidl, queijo quark proteico, meto lá o maracujá, misturo, meto lá tipo 2 ou 3 maracujás por cada baldinho daqueles pequeninos, de 250 gramas, pá, misturo e fica top, estás a ver? Os mirtilos, pá, eu faço tipo aqueles mix de frutas vermelhas congeladas, frutos silvestres congelados, meto tipo num tupperwarezinho, junto também a essa cena, ou um iogurte, e como eles quando descongelam soltam um molho, misturados naquilo, então fica uma cena do caraças. Aí curto bué, estás a ver? Mas está bué misturado. Confesso que para eu começar a comer isto, tive que fazer isto primeiro, tipo um doce com açúcar, eu não sei o quê, gradualmente até conseguir deixar de pôr o açúcar sequer, porque aí na altura nem sequer o sabor eu conseguia. Mas é literalmente eu estou a tentar reeducar o meu paladar, a minha língua a curtir dessa. Mas assim mais... Por acaso, é quase a pessoa que dá para educar nesse sentido. O chat diz isso, como educar o paladar para comer fruta? Não, imagina, eu antes não comia leguminosas. Nem leguminosas eu comia, e entretanto já como na boa. Estás a ver? E mesmo até, pá, algum disso vou salteando, pá, é a tal cena. Eu antes era um pedacinho de nada, depois vai começando a ser um pedacinho maior, porque era sempre misturado com alguma coisa, até ao ponto onde eu hei de conseguir comer aquilo individualmente. Eu já consigo comer brócolis individualmente. O que, literalmente, há 2 anos atrás era impensável. A textura da parte de cima da cabeça do brócolis era tipo banana, dava-me vómitos. Agora já consigo. Pequeninos, mas vale. Mas, olha, eu por acaso até estava a pensar de sites mudar. Eu tenho aqui o site. Literalmente tenho o site da Prozis com os suplementos de emagrecimento deles aqui abertos.
E estava a pensar, tipo, para cada cena fixe que podemos fazer, vou também dizer uma cena não fixe para fazer emagrecimento, em termos de suplementação. E atacar já o CLA, o ácido linoleico conjugado. CLA, para quem está aqui a ouvir, a premissa é que o CLA é uma gordura e que efetivamente ela ajuda-te a mobilizar gorduras. Portanto, tomando aquilo ou tendo maiores níveis de CLA, vais conseguir utilizar melhor a tua gordura durante o exercício e durante o dia, o que te vai permitir queimar mais gordura. Verdade. Tu, com uma boa dose de CLA, vais queimar mais gordura. Mas vamos entrar naquele problema que é o fat burning zone do cardio, que é, tu vais queimar mais gordura, mas não vais estar a queimar mais gordura corporal. O que significa que, para o mesmo déficit calórico, ao final do dia, estejas a tomar CLA ou não, a tua queima de gordura vai ser exatamente a mesma, porque vais queimar mais gordura durante uma altura do dia, quando o CLA está em efeito, digamos, e portanto queimas mais gordura, mas menos hidratos durante esse momento, mas à medida que o CLA vai deixando de fazer efeito, tu vais começar a queimar menos gordura do que o habitual e mais hidratos. O que, ao final do dia, o saldo vai ser igual versus não estares a tomar CLA. Portanto, diria já isso, não vale a pena estares a tomar CLA. E faz sentido o que estás a dizer, porque basicamente pensem assim, se eu tenho uma reserva de glicogênio, que basicamente estão a ser usadas naquela fat burning zone, quando eu tenho a energia que entrou no corpo, ele não vai para aquelas reservas, elas são praticamente cheias, então como é que elas vão ser armazenadas? Nas que foram gastas, que foi gordura. Por uma razão muito simples também, que as moléculas de gordura são quimicamente muito mais estáveis do que, por exemplo, a glicogênio. Por isso é que vocês armazenam, basicamente vocês armazenam energia em gordura, porque as moléculas de gordura são mais estáveis para o vosso corpo. É a grande razão porque isso acontece. Pronto, tendo as outras reservas, que já são relativamente pequenas, cheias, vai só armazenar o que vocês gastaram das reservas de gordura. Mas penso que eu acho que não recomendo, literalmente, nenhum tipo de suplemento para perder peso. Tipo, recomendo esta situação que o Francisco falou de que faltamos a falar de, ok, eu estou com déficit de alguma coisa, preciso consumir. Isso que é mais fácil conseguir através da suplementação. Não agora, mas que mais à frente até poderei falar sobre isto num podcast, quando só que é vegetariano ou vegan, especialmente em cut, que também tem que custar em alguma coisa. Se cá ainda mais importante é suplementarem-se em vários com tipo de coisas, vitamina B3, por exemplo, é uma das, mesmo BCAAs em dadas circunstâncias. Tirando isso, eu não vejo nenhuma razão para tu utilizar a suplementação em caso de cut, pelas razões que nós falámos. Uma, a base continua a ser o déficit calórico, para 99% das situações. E a outra situação, que foi um bocadinho que o Francisco falou, é o nosso corpo, mesmo que queime mais numa certa altura, ele vai depois compensar mais à frente. E faz sentido pela simples razão que é o nosso corpo, tal como a maior parte dos animais, está preparado para sobreviver. Portanto, ele gastar mais energia e manter-se nesse estado não faz sentido numa perspectiva de sobrevivência. Porque é tipo, para que é que vou estar a gastar energia que pode ser necessária para eu sobreviver e manter as funções básicas do organismo? Portanto, passa um bocadinho por aí. Não gastem dinheiro literalmente nisto, pessoal, vamos ser sinceros. Mesmo a situação da cafeína é um bocado o que... Sei lá, eu sinto que a cafeína é muito fixe, mas tem tantas contraindicações para quem ou não gosta, ou tipo consome em alturas mais tardias do dia, tipo os benefícios acabam por ser quase nulos quando depois pões a parte negativa deles. Que nada contra, atenção, eu bebo café de manhã e a meio do dia, tenho alunos que consomem antes de treinar, em que sentem que treinam melhor, isso tudo tipo tranquilo, fixe, mas não tenho nenhuma circunstância que eles digam, desde que comecei a tomar cápsulas de cafeína, por exemplo, perdi mais peso. Portanto... Tenho mesmo muita pena, porque eu também seria bué aquele gajo que ia dizer, manda vir café. Tipo, para mim, podia-se... Se o café não tivesse problemas... Eu sinto que não tivesse problemas, brother, eu mamava café tipo de hora em hora. Na boa, ou de meia hora. É mesmo aquela... E acho que és a mesma coisa, sabe? Bem... Então, se formos àqueles coffee roasters mesmo, porra, não me venham dizer que não bebias isso tipo o dia todo. Era ter, tipo aqui,
Estás a ver, olha, como as mulheres têm, por exemplo, diferentes cores de batons, eu teria um set de diferentes cafés para cada hora do meu trabalho, para cada meia hora do meu trabalho. Mas não dá. Porque depois, descafeinado, desculpa, not the same shit. Não venhas de faca e garfo que o jantar é sopa. Portanto, descafeinado não vale a pena. Tipo, bebes descafeinado é uma coisa, diz tipo Coca-Cola, Pepsi de marca branca, tipo Freeway do Lidl. Bom, ninguém bebe aquilo a não ser para misturar com alguma bebida. Yeah. Mas entretanto, olha, por acaso também estava só aqui a ver tipo, mais alguns. Porque eu queria tocar nisto porque acho que são poucos falados. Assim só num instante, para também não me alargar muito. L-carnitina, que eu não tinha falado, é exatamente a mesma história que a CLA. Não é exatamente o mesmo, mas é o mesmo problema. Não vai ser útil nesse sentido. Não te vai fazer queimar mais gordura. Portanto, tira do banco. Agora, havia aqui uma cena que eu estava aqui a ver, nomeadamente os bloqueadores de hidratos de carbono e os bloqueadores de gordura, tipo o extrato de feijão branco e não sei o quê, são coisas que às vezes a malta toma porque, vai-me bloquear a absorção destas calorias. Eu, muito sinceramente, e eu estudei muito sobre isto, até cheguei a usar, quando era mais novo, sem saber, o extrato de feijão branco, já vai há uns 15 anos atrás, quase. Também não havia tanta evidência, mas sabia-se que ele, efetivamente, o fazeolus vulgaris ajudava-te a não absorver tanto dos hidratos de carbono que comias, nomeadamente reduzia-te a atividade de algumas enzimas que digerem os hidratos de carbono. Portanto, se eles não são bem digeridos, tu não conseguirias absorver bem. Ora, isto primeiro não é totalmente verdade, portanto tu vais conseguir absorver ainda bastante coisas e simultaneamente há aqui um problema que é coisas que não estão a ser bem digeridas, como é que tu vais lidar com elas e que implicações que isso vão ter no corpo. Não estou mega dentro da evidência atual sobre isto, portanto take this with a grain of salt, mas digo isto a qualquer aluno meu também, portanto sinto-me à vontade para dizer aqui no podcast, sem estar a dizer tenho a maior evidência científica sobre isto, mas eu não tomaria extrato de feijão branco, quer seja a pensar que isto me vai permitir comer hidratos à vontade, porque depois o teu comportamento vai ser, eu vou ter isto e vou tomá-lo cada vez que for jantar fora porque vou comer mais hidratos. Not gonna work that way. Tu vais absorver na mesma. Provavelmente tu vais acabar por comer mais porque pensas que não vais absorver e só por aí já estragaste a procura fixe disso, que é estás a tomar isto para não absorver, mas vais comer que nem um alarme, vais comer mais do que precisavas e, portanto, vais mamar com essas calorias na mesma. E depois é algo que não está a ser bem digerido, pode não ser nada confortável após a refeição. Temos de flatulência, inchaço abdominal, desconforto abdominal, idas à casa de banho consequentes, sem pensar depois em todos os outros impactos negativos, que algo que tu não estás a permitir a melhor digestão está a ocorrer. Está bem? Mesma cena diria, só que o último, o crómio, é muitas vezes utilizado como bloqueador de apetite, ou redutor de apetite, e aqui a evidência é algo promissora, porque efetivamente entendemos como o crómio funciona no corpo e há alguns estudos onde parece ajudar. No entanto, eu ponho as mãos no fogo como minha opinião pessoal. O crómio eu acho que funciona mais como efeito placebo. Tu pensas que por estar a tomar aquilo vais ter menos apetite, então autoconvences-te que tens menos apetite. Quando na verdade, vamos ser adultos sobre isto. Tipo, qual é o problema de tu sentires fome e apetite? É normal, mesmo em bulk, tu vais sentir fome e apetite. Literalmente, acho que até dei este exemplo há uns podcasts atrás e literalmente, esta segunda-feira fui jantar pizza com a minha família. E eu sei que eu comi calorias a mais naquele jantar. Terça-feira, acordei com uma fome de comer este mundo e o outro. E não foi por falta de calorias. Portanto, sentires fome e sentires apetite é normal. Não fujas disso. Não te vai dar uma coisinha má, não vais cair para o lado. Não é por causa disso que te vai cair a unha do pé. Aceita que vais sentir fome e apetite. Na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, leva isso como se calhar é normal e faz parte de um processo de perda de peso. My last take, I think. Não é isso, pá. Só acho que baseia-se muito à base dos comportamentos que vocês têm ou que têm que alterar. Pá,
não vamos falar disto agora, mas acho que mais à frente as novas drogas ligadas à perda de peso poderão ser interessantes e têm mostrado potencial. Continua a ser importante depois a mudança de comportamentos. E se calhar num sentido de quem quer realmente perder muito peso, pá, pessoal, já obesidade ou bastante tempo, fixe. Pá, só que se calhar quer perder ali 5, 6 quilos, pá, se calhar não faz tanto sentido. Até porque, por enquanto, continua a ser algo que exige algum investimento. Não vou dizer que é mega caro, mas pá, se calhar ainda gastas ali 100 e tal, 200 euros por mês só para a caneta. Portanto, ou comprimido ou isso. Portanto, ainda exige algum investimento. E poderá ser algo interessante abordarmos com um nutricionista ou com um endocrinologista, se calhar até para explicar melhor que nós. Mas pronto, pessoal, eu espero que estes podcasts ajudem a poupar dinheiro, usem esse dinheiro para investir no nosso acompanhamento, ou para irem viajar, ou para comprarem fruta, mais do que se calhar comprar, gastar em suplementos. E penso que é isto por hoje. Não sei se tens alguma coisa mais a acrescentar, além do poupar dinheiro. Isto tudo top, adorei. Está on. Pessoal, vemos no próximo episódio. Na altura que este episódio sair, já devem ter 2 ou 3 vlogs em cima da Breaking. Portanto, se gostarem desse tipo de conteúdo, gostavam que nós fizéssemos algum tipo de vlog, digam-nos alguma coisa, mandem os comentários via Instagram, e-mail ou ponham só aqui no YouTube. Se não, caso contrário, vemos no próximo episódio e até uma próxima.